Olá, já estamos ao vivo com mais uma live do empreendedor, aguardando hoje a presença do Joel Lanches. Esse é o Joel Filho. Bem-vindo aí, Evelyn, Verburger Dog, Rodrigo, sejam todos bem-vindos. Então a gente está aguardando o Joel, já ele tá chegando aí, né? O Joel tem uma história maravilhosa, uma empresa familiar de mais de 30 anos. Então a gente vai estar contando um pouco da história dele. O pai dele, em 1994, iniciou o negócio com uma barraca de pipoca. E aí o negócio expandiu de uma certa maneira que hoje, graças a Deus, tá aí bem grande. E a gente vai contar essa história hoje, como que foi o desafio. Ele acabou de comprar um trailer, tem aproximadamente um ano que ele comprou um trailer, roda evento, né? Seja bem-vinda, Kel Tomás, Bruno Branding. Então sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando aí só a entrada do nosso convidado de hoje. Ele, que é o Joel, do Joel Lanche. E tem aí 30 anos, uma empresa familiar de mais de 30 anos. A palavra certa é 31 anos, eles são de 1994. Então, quem começou foi o pai dele, com uma barraca simples, né, de pipoca. Né? A gente estava conversando com ele sobre isso. A gente, muitas das vezes... acabou de passar aqui que daqui a 2 minutinhos ele está entrando. Muitas das vezes a gente desmerece, né, aquela barraca ali simples de pipoca, mas pipoca tem um alto valor agregado, né, um produto que você compra o milho ali com valor ali bem baixo e você consegue transformar em pipoca que tem um alto valor agregado, né? Então assim, acho bem bacana. Quem assistiu aí uma live com a gente do Vitor Zavarizi, que trabalha ele é consultor de iFood. Por um acaso, né, por conta da live, eles fizeram uma conexão e hoje o Joel tá trabalhando com o serviço, né, de consultoria de iFood do Vitor, né, através de uma live nossa. Então fiquei muito feliz quando fiquei sabendo disso, porque é sinal de que a live tá fazendo o papel dela, né? Que é uma das funções é conectar pessoas. Então aí, muito obrigado pela presença mais uma vez aí, Everton. Vou fixar aqui o comentário da Cintia aqui. Fixar comentário. Hoje é a live número 9 com o Joel dos Santos Filho, né? Filho do Joel, que montaram aí Joel Lanches. Eles são de Guapimirim, né? O Joel, pai, ele trabalha até hoje, né? Ele começou com uma barraca de pipoca e hoje eles têm aí 4 lanchonetes em Guapimirim. Uma delas é dentro do parque aquático. Tem uma fábrica de salgado para poder atender todas essas lojas e tem também um trailer que roda evento lá em Guapi. Então, muito obrigado aí pela presença, Massa Dudu. Mais uma vez, Everton dando boa noite. Muito obrigado aí pela presença de sempre, né, Everton? Te aguarda você aí para estar vindo fazer seu projeto. E o Everton tá fazendo orçamento com a gente, viabilizando aí as maneiras para estar adquirindo o trailer dele, mas já tá se preparando, né, Everton? Não perde uma live. E eu fico muito feliz e honrado por vocês que pegam aí esse tempo precioso, né, e vem aqui assistir a live. Então, para quem tá chegando agora, essa live vai ser com o Joel. Se alguém já quiser, né, tiver uma pergunta, ele trabalha com pipoca e com lanches em geral, né, pastel, caldo de cana, salgado de maneira geral. Pode já deixar uma pergunta aqui nesse balãozinho com interrogação dentro. Está aguardando o Joel falou aqui já que vai atrasar um pouquinho, mas já tá chegando aqui. O Bruno Branding também dando um oi aí, ó. Sejam muito bem-vindos.
dando, né, contos de biscuit. Sejam todos muito bem-vindos. Então, assim, se alguém... Uma outra coisa também que eu vou aproveitar a oportunidade para estar avisando, dois avisos importantes. A gente está com problema no WhatsApp, tá? Então, se alguém tiver entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente está com problema. Possivelmente amanhã a gente já resolva, mas a gente deve ficar sem WhatsApp até amanhã, tá? E uma outra coisa é o seguinte, a gente tá pensando em colocar a live para 8 horas da noite, né? Então, quero a opinião de vocês. Vocês acham que 8 horas, 20 horas é melhor do que a Rede 19? Porque a gente tá vendo que o pessoal, quando chega ali no finalzinho da live, o pessoal começa a entrar. Então a gente tá achando que a galera, de repente, vai conseguir aproveitar mais se for a partir das 20 horas. Né? E teve algumas pessoas também que falaram, pô, Rafael, eu queria entrar, mas não consegui, porque é muito cedo. Então, eu queria a opinião de vocês. Podem deixar aí no comentário aí o que vocês acham. Vamos para 20 horas? É interessante essa mudança? O que vocês acham? Fala comigo aí, vamos interagir. Enquanto o Joel não chega aí, né? Ó, o Joel chegou. Vamos aceitar aqui a entrada dele. Joel, da nossa live de número 9. Convite enviado. Olá, Joel, me ouve bem? Tô ouvindo sim, beleza? Legal, gente. Esse é o Joel, que eu já fiz aí uma breve apresentação. Vou explicar um pouquinho aí o que acontece. A gente é empreendedor, empresário, né? Mas a gente está sempre pensando no próximo. Mais cedo um pouco o Joel falou assim, Rafael, eu precisei ir ao Rio. Ele é de Guapimirim. Ele falou, pô, precisei ir ao Rio para prestigiar a abertura de uma loja de um amigo e vou precisar fazer a loja de dentro do estoque aqui. Tem algum problema? Eu falei, negativo, vamos fazer. Eu acho que isso é o empreendedorismo raiz e é isso que a gente preza, né? O empreendedorismo raiz é isso aí, entendeu? Seja bem-vindo, Elaine, Vitor, grande Vitor Zavarize, lá, gestor de iFood, contas de iFood, inclusive parceiro aí do Joel Lanches. Já já a gente vai chamar aí o Vitor para interagir com a gente. Então já estava já fazendo uma apresentação. O Joel, ele é filho de um outro Joel, né? Então esse que a gente está falando agora já é o filho, né? Uma Exatamente. empresa familiar. O Joel pai, que é um senhor que eu tive o prazer de conhecer, senhor maravilhoso. Ele começou, né, com uma barraca de pipoca, e aí a coisa foi evoluindo. Hoje, o Joel Filho, ele não gosta de falar, mas eles têm uma rede. É uma rede, Joel. Eu tenho uma fábrica, eu costumo falar, eu tenho uma serralheria especializada. Não, cara, eu tenho uma fábrica. Você tem uma rede, são 4 lojas, são rede, é uma rede. Sabe? A gente, porque choca até a gente fica assim, pô, parece prepotência, mas não, cara, graças a Deus eu consegui montar uma fábrica de trailer. Vocês hoje têm uma rede de lanchonete, são 4 lojas, já é uma rede, graças a Deus. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre como foi isso, né? Uma empresa de 31 anos, começou com uma barraca de pipoca. Hoje eles continuam vendendo pipoca, mas tem loja de salgado, tem uma fábrica de salgado, tem um trailer que roda evento. Então a gente vai saber como que foi essa trajetória aí maravilhosa do Joel Lanche. Seja bem-vindo aí, Emerson, Fabiola. E, Joel, pode falar um pouquinho mais sobre a sua história? Eu dei uma iniciada, né? Mas conta um pouquinho pra gente como que foi lá atrás, seu pai, e aí como é que foi evoluindo, começou com a loja, depois conta um pouquinho para eles saberem como que foi a sua trajetória. Um alô aí para todo mundo que está assistindo a live. Obrigado aí pelo convite. Foi semana passada eu entrei na live e falei, ó, fechei o gestor de iFood com o Vitor, né? Aí na hora já falou, ó, vai ser a próxima live vai ser com você. Aí já me pegou. Vamos lá. A história, resumindo um pouquinho, né? Porque a história é bem longa, principalmente a do meu pai. Ele era gerente de um restaurante, num posto de gasolina. O áudio tá legal aí? Tá de boa? Perfeito.
Aí ele, por incentivo da minha mãe, ele foi, não, vamos vender pipoca na praça. Ele era gerente, mas né, não tinha uma estabilidade, não é o que ele queria, né, para a vida dele. Aí, incentivado pela minha mãe, ele foi vender pipoca numa praça onde já tinha outro, acho que dois pipoqueiros. E ele falou que foi um desafio muito grande, né, sair de uma gerência de um restaurante para poder abrir o próprio negócio. E ele falou que foi uma guinada de 80% para baixo. No primeiro mês, segundo mês, falou assim, cara, vou desistir. Todo mundo falava para ele desistir. Ele, não, vou continuar, e continuou. E continuou com perseverança, né, cara? Porque assim, tem loja nossa que levou 2 anos para começar de um dia para o outro dar lucro. Então, é a perseverança que ele teve, ele e minha mãe. Aí, da pipoca, ele ficou conhecido como Joel Pipoqueiro na época. E minha mãe começou a fazer um salgadinho a mais, fazer um produto aqui, outro ali, para ir vendendo, e foi vendendo cada vez mais, vendendo cada vez mais. A pipoca, ele era conhecido porque ele botava uma balinha no fundo do pacote, né? E todo mundo pegou a marca dele. E era de manhã cedo até de noite. Podia estar chovendo, podia estar com sol, podia estar com vento, podia estar do jeito que for, que ele estava trabalhando lá no ponto dele. Então ele era muito conhecido porque, não, pode ir lá qualquer hora que ele vai estar lá. Então foi uma das coisas que eu aprendi com ele, foi essa questão da perseverança aí, e tem que fazer horário. Independente se está vendendo ou não, tem que fazer o horário. E depois disso, meu pai conseguiu montar um trailerzinho de salgadinho. Aí aos poucos foi parando com a pipoca, né? E hoje a empresa mesmo, a empresa é desde 2012, antes era na informalidade. Então a gente tinha cinco funcionários na informalidade. Hoje a gente está com por volta de 25 fora os extras, que acaba tendo evento, festas de evento, né? E a gente acaba contratando mais. Mas foi uma transição assim, do trailer para quiosque, foi o nosso primeiro ponto fixo assim, de loja mesmo, que é um quiosque, foi no ano 2000. E de 2000 até 2015 não teve adicionou nada. Eu não estava ainda no negócio, eu só queria saber de jogar bola, soltar pipa. E com meus 17 para 18 que eu comecei a fazer segurança do trabalho, e eu não sabia ainda o que eu queria. Trabalhava com meu pai ajudando e tal, mas nunca sabia muito o que eu queria. Aí fui para a faculdade de engenharia, eu sou engenheiro de produção hoje, e até metade da faculdade eu queria Polícia Federal, Rodoviária Federal, concurso público, alguma coisa. Só que chegou na metade, eu olhei assim e falei, cara, já tem um negócio aqui montado, já tem um negócio que sustentou a família, né, o tempo todo. Quer saber, eu vou dedicar tudo que eu estou aprendendo aqui e vou aplicar no negócio. Já vendia salgadinho, já pastel, minhas irmãs que faziam salgadinho na época, um pouco antes, né, disso. Aí eu falei, vou aplicar tudo. Então, a partir do momento que eu peguei a faculdade, comecei a aplicar tudo que eu aprendia lá e trouxe para dentro do negócio, os alunos ficaram especialistas em salgadinho, os professores também, todos os trabalhos que tinha era dentro da nossa fábrica, nossa cozinha. E a gente foi só dedicando. Inclusive, meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, foi sobre caldo de cana. Que aí a gente conseguiu ultrapassar uma barreira que era um processo específico para o caldo de cana. Que as pessoas hoje reconhecem a qualidade, sentem, veem a diferença do nosso processo de trabalhar com caldo para o processo tradicional, que é uma coisa bem complicada, né? E Cara, resumindo um pouquinho a história, acho que foi isso. que legal, cara. Isso é surpresa para mim também. A gente conversou bastante, mas essa parte eu não sabia, né? Então, assim, fico feliz porque, assim, você trouxe um pouco de técnica, né, para dentro de um negócio que era familiar, que já funcionava, mas era aquela coisa assim: vamos espremer a cana aqui, sai o caldo, vamos servir. E aí você, Salgadinho, meu pai comprava os insumos todos os dias no mercado ou e vendia seja, pelo preço que ele achava, não, a concorrência vende a tanto, vou vender a tanto também, mas não sabia custo de mercadoria, não sabia custo de nada. eu aprendi uma coisa e assim faz muito sentido hoje para mim. O detalhe da venda não está na venda, o detalhe da venda está na compra, né? O segredo da venda está na compra. Então, assim, você acabou de falar que comprava no mercado, possivelmente não conseguia preço para revender ali, e você precificar também o seu produto em cima do que a concorrência vende é errado. Se eu fosse hoje fazer isso na fábrica de trailer, eu não ia conseguir me sustentar, porque tem gente que vende com 30, 40% abaixo do valor que eu vendo. Mas eu costumo dizer que o primeiro que tem que valorizar o nosso produto é nós mesmos.
E até para valorizar, você precisa saber quanto custa, né? Então, eu perguntava pro meu pai na época, pai, um salgadinho, beleza, mas se precisar fazer 1.000 salgadinhos, quanto que vai custar isso? Ah, não sei, a gente vai comprando aos poucos, vai fazendo. Então, era mais ou menos isso, entendeu? Não tinha aquela visão do tipo, vamos aumentar a capacidade operacional, vamos aumentar a Não, produção. E hoje, Joel, vocês vendem para outras, vendem o salgado para outras pessoas também comercializarem ou a fábrica é só para atender as lojas de vocês? basicamente é para atender nossas lojas e a gente atende uma cantina de um colégio, somente. O restante é Entendi. tudo para fabricação própria nossa mesmo das lojas. Só uma observação, você está me devendo um boné do Joel Lanche, você lembra disso? É verdade, tem que levar para você aí, cara. Tem que levar, não, eu vou aí, cara, fica tranquilo, eu vou aí. Cara, outro dia eu tava passando aí, eu até fiquei triste de não ter parado. Falei assim, na volta eu paro, acabei não conseguindo parar na volta. Mas eu passei aí e passei em frente a uma das lanchonetes aí na rodovia. Fiquei, caraca, pai, cara, muito, muito legal, né, cara? Que a gente teve pouco contato, mas o pouco contato que a gente teve foi um contato legal, né, Joel? Foi uma coisa assim que acho que teve aquela química ali, aquela coisa ali, né? Foi, a gente tinha acabado de participar de um treinamento lá que a gente nem sabia, né? A gente não se conhecia ainda, que era do Pedro Superti. Foi Né? verdade, a gente A participou gente do mesmo participou evento, desse né? treinamento, a gente não se conhecia, e conversando eu fui te pedir desconto, aí você falou assim, ó, não, a gente não dá desconto, mas eu te falo o que a gente tem de benefício. Eu falei, pô, esse cara fez Pedro Superti, não é possível. Tava fresquinho, né? Mas Tava olha só, tava fresquinho. fresco, não era para ter vindo pedir desconto, né? Porque a gente fala, eu falo muito com a equipe nossa lá de comercial, que o desconto ele desvaloriza o nosso produto. Então vamos dar um brinde, vamos, né, vamos fazer uma condição especial, mas o desconto. E assim, cara, vamos jogar limpo. Se eu chegar hoje para comer uma coxinha, você fala assim, a coxinha é R$ 8, eu falo assim, se for no Pix você consegue fazer a 7? Não existe isso, né? Então, Não, sempre quando o cliente pede desconto, eu falo assim, pessoal, oriento a equipe, né? Eu falo, pessoal, dá um brinde, dá um chorinho do caldo a mais, dá alguma exatamente. coisa a mais, porque o benefício ele vai fidelizar muito mais do que você ficar dando desconto. Então, o É. desconto, aí você vai dar o desconto pro cara ali, aí se alguém for dar um desconto maior, ele vai lá e compra no outro cara. Então, você tem que entregar um benefício, um produto de qualidade. E assim, o cliente que entra por preço, ele sai por preço. Sim, sim. Então você não consegue fidelizar ninguém por preço, né? Você fideliza o teu cliente pela experiência que ele tem com o teu negócio. Então o cliente chega lá hoje para comprar um trailer, vou falar aí, isso é aquele é o ouro, né? Mas assim, é a estratégia nossa e hoje o cliente que está assistindo vai saber que é a estratégia nossa. Mas eu falo para a equipe comercial hoje o seguinte: não dê desconto, dá um brinde. Por quê? Se você dá o desconto, chega lá na frente, a pessoa fala assim: olha, eu não vou querer mais o toldo, não, vou tirar o toldo. Como é que a gente faz? Então, assim, você perdeu aquilo ali. E aí, com desconto, a conta acaba no final não fechando direito. Se você chega e fala assim: olha, eu vou fazer o seguinte para você, eu vou te dar um brinde, vou te dar uma tranca, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Chega lá na frente, o cliente não quer mais, aquilo ali foi brinde. Então, você não tem o que. Não sai nada do orçamento, porque, olha, isso aí foi brinde, lembra? Aí tá lá escrito brinde e a pessoa não tem como reclamar. Então é estratégia de venda, né? Eu vou começar, Joel, com uma pergunta, tá? Que ela é bem relevante, né? Sobretudo para empresas familiares. Como que é hoje você trabalhar em família, trabalhar com seu pai? Não sei se suas irmãs ainda ajudam também, mas como é que é isso? Briga muito, porque assim são duas gerações, né? Duas pegadas, ou existe aquele respeito? Olha, essa parte é com o Joel filho, essa parte é com o Joel pai, e vamos nos respeitar e vamos seguir. Como é que é essa convivência, né? De trabalhar com o pai, com a família? Como é que é isso? Então, eu tive muita, não é nem sorte, né? Mas meu pai sempre confiou muito em mim, né? Sempre confiou e eu fui. Não é uma coisa assim, a partir do momento agora você que faz as coisas. Isso foi uma coisa um tanto quanto natural. Eu já estava indo fazer compra, já estava indo desenvolver marca, já estava começando a criar confiança. Aí, a partir do momento que você ganha essa confiança, ele falou assim: ah, não, resolve isso aqui, você que resolve, você que faz. Então, hoje, 100% da parte estratégica, parte de compra, funcionário, tudo comigo.
O que meu pai participa hoje é a parte operacional, então é o cara 74 anos, mas quem mais aguenta trabalhar é quem mais trabalha de todo mundo, da questão operacional, mas a questão estratégica, administrativa, é 100% comigo. Eu sempre consulto, ó, estou pensando em fazer isso, isso, isso. Ah, beleza, isso aí é legal, isso aqui não é. Mas eu sempre, assim, não faço nada escondido. É tudo às claras. Se eu vou fazer e pronto. Até mesmo porque tem uma experiência, né? Uma bagagem absurda, né? Então tem muita coisa que é, você pode pegar para fazer que ele já tenha feito e já tenha dado errado. Então, assim, é importante conversar, né? Hoje as suas irmãs ainda ajudam, sua mãe, Tem ou é uma, só tem uma, você e teu pai? tem uma irmã minha que está em São Paulo, ela é concursada lá, ela é professora, está muito bem lá em São Paulo. Tem uma outra irmã que trabalha em uma das nossas lojas, mas ela fica mais na parte operacional também, não fica na parte estratégica, administrativa. Entendeu? E nesses 30 anos, qual que você acha que foi o maior desafio da marca, né? Tu acha que foi ali no momento em que você entrou e começou a mudar a cara do Joel Lanches? Foi no momento que você decidiu ali pegar a parte de abraçar essa parte de eventos? Foi quando vocês entraram lá no Parque das Águas? Queria que você falasse um pouco também sobre essa experiência lá no Parque das Águas. Qual que foi nesses 30 anos, 31 anos, o maior desafio da marca perante aí o mercado? Foi a pandemia? Conta um pouco pra gente, qual que foi o maior desafio de vocês? Então, para o meu pai, acredito eu que o maior desafio foi sair do posto, né, onde ele trabalhava no restaurante, para poder para trabalhar com pipoca. Sem dúvida nenhuma, acho que foi a mais difícil de todas. Eu não estava presente, porque eu tinha nascido em 91, então meu pai foi em 94 que ele começou a vender pipoca. Antes disso, ele já tinha barraquinha de doce, que minha mãe ficava. É uma história um pouco mais longa. Mas para ele, esse divisor de águas mesmo foi quando ele saiu para vender pipoca, né? Já da minha geração, que eu peguei de 2012 para frente, com certeza foi pandemia, não tem como, né? Porque a gente já tinha uma quantidade grande de funcionários. Imagina, folha de pagamento, fornecedores, aluguéis, energia, e a pandemia vem sem. A gente não tinha experiência nenhuma nesse sentido e foi um desafio muito grande. Mas como a gente estava estabilizado, estava bem tranquilo, a gente conseguiu pegar os benefícios do governo e também injetar no próprio negócio. Então, durante a pandemia, a gente fechou loja para reformar por 20 dias, 30 dias, porque eu também sabia, eu falei assim, cara, as pessoas vão perceber mais a limpeza, a organização, a higiene, então a gente vai investir mais nisso. E foi o retorno muito rápido que deu. Que a pandemia prejudicou muito, né, no início ali, mas depois, com os benefícios que o governo estava dando, todo mundo com dinheiro e todo mundo que aproveitou esse período conseguiu prosperar. Olha, eu vou fazer uma observação para quem está assistindo a gente e quem está na informalidade e que pensa ali, poxa, vou sair da informalidade, vou ter que contratar, assinar carteira, eu vou. Cara, o que salvou, o Joel acabou de falar agora, o que salvou o Joel na pandemia e o que salvou a Shop Trailer na época, a gente era Shop Trailer, foi estar 100% legalizado. Se a gente não tivesse legalizado, a gente teria quebrado. É isso mesmo que eu tô falando. O Joel também, né, Joel? Seria, sem dúvida nenhuma. Isso, deixar esse ponto aqui para quem tá ali. Porque assim, é delicado, tá? Você sair da informalidade, porque você começa a fazer conta e você começa a bater aquele desespero do tipo assim, cara, a conta não vai fechar. Eu acho que eu formatei o meu negócio para rodar somente na informalidade. Quando você formaliza, você fala assim, cara, não dá, a conta não fecha. Então, qual que é a minha dica? Se você tem 4 funcionários, assina a carteira de 2. Se você gira 20 mil por mês, emite nota de 5. Começa aos poucos e vai gradativamente, mas faça esse movimento, porque a gente não sabe se vai ter um dia uma outra pandemia ou algo parecido, né? E eu costumo brincar, né, com os amigos empresários que a gente tem, eu, você, João, a gente tem um certificado de que a gente passou pela pandemia. E pandemia é o que você falou, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Eu fiquei 65 dias sem colocar R$ 1 para dentro. 8 funcionários, uma conta, um custo fixo absurdo, entendeu? Negociando com dono de galpão, negociando com fornecedor, negociando com todo mundo.
né? A bola fazendo assim, né? A dívida só aumentava porque os boletos vão chegando e a gente negociando boleto todo, enfim. E eu lembro de ter também usado o recurso do Pronamp, né? Também. Do governo federal, não politizando a conversa, né? Mas foi uma coisa que salvou, de fato, e porque a gente estava 100% legalizado. Então, assim, a sua experiência foi bem parecida com a minha. Vou te fazer mais uma pergunta, Joel. Essa também ela é bem relevante, cara. Nesse período, nesse. Antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma observação que é também bem válida. Você falou que seu pai foi mandado embora do posto de gasolina, não foi isso? Na época ele tinha feito algum acordo, não lembro se foi pedir para Exatamente, mandar ele mas assim, embora. saiu da zona de conforto. Sim. Se você parar para observar, se não for o caso assim, igual o seu, que pegou de pai para filho, a empresa familiar, normalmente você vem querendo empreender, fazendo aquele projeto, e o empurrão que precisa para dar aquele pontapé inicial é o pé na bunda. É, Eu, eu fiz a live com o Paulo, quem quiser assistir, pode assistir, está gravado no Instagram. Paulo da A Saideira, ele trabalhava na Marco Polo, foi mandado embora e, caramba, e agora? E ele já vinha pensando em investir, montou um açaí para ele, hoje ele tem 3 pontos de açaí, já está indo para o quarto, e vai lá perguntar ele se ele quer uma carteira assinada. Não quer. Por quê? Pegou o gosto ali. Eu digo que empreender é uma cachaça. Você reclama, 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 você não consegue sair disso, né? tem que identificar também, eu acho muito importante a questão do perfil, né? Você tem coragem de acordar e dormir devendo absurdamente, você tem coragem de assumir um compromisso absurdo. Quanto mais funcionários você tem, você vai criando um passivo invisível enorme. Então, uma rescisão de alguém de 3 meses de casa, se tu não tiver preparado ali, tu já, assim, olha, já foi. Igual Férias, pandemia. 13º. Pandemia, se a gente não tivesse que mandar todo mundo embora ao mesmo tempo, como é que ia fazer? Então, na pandemia, a gente reuniu, a gente estava com 8 colaboradores, a gente reuniu, a gente tinha dinheiro ou para mandar todo mundo embora ou para colocar todo mundo de férias. Se colocasse todo mundo de férias, voltasse, precisasse mandar embora, a gente não tinha como. E a gente não sabia naquele momento que o governo ia fazer aquela jogada de pagar uma parte do salário, né? Então a gente reuniu todo mundo e perguntou. Só que assim, a galera sempre foi muito unida com a gente. Você participou lá né? Você viu lá como é que a equipe é. Uma equipe bem família. Então a equipe juntou e falou, cara, a gente não quer sair fora, não, a gente quer continuar, coloca todo mundo de férias, entendeu? E vamos que vamos. Então, assim, foi uma marca muito importante pra gente. A gente viu ali quem estava e quem não estava com a gente, na verdade, 100% fechou com a gente, que a gente conseguiu passar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer logo a pergunta. O Rafa é carne de pescoço, vai me dar um brinde. Isso aí, não me pede desconto, não, Everton. É brinde. Já pegou a senha, né, Everton? Olha aí, ó. Desse jeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta bem bacana também. Nesse período, vamos colocar de 2015 para cá, que você está né, ajudando aí na gestão, nesses últimos 10 anos aí da empresa, qual foi o erro que você cometeu que você acha assim, cara, isso aí foi uma coisa que eu não faria novamente? Uma estratégia errada, uma campanha, um investimento, que de vez em quando a gente faz alguma coisa e a gente fala, putz, não precisava disso, gastei dinheiro à Desde quando não? toa. A gente faz sempre. Sempre a gente faz. Conta pra gente aí um erro que quase assim, vamos colocar assim, parece pra gente, né, pesar a pergunta, um erro que quase custou aí a marca, enfim, alguma coisa assim que tenha acontecido. Vamos lá, acho que acredito que 2 momentos. Primeiro, quando a gente comprou a máquina automática de fazer salgado. A gente comprou numa época que só tinha praticamente a Bralix e mais uma outra marca. E a gente transformou nosso salgado grande, feito manualmente, por salgado feito na máquina. E aí ficou tipo um mês, mais ou menos, a gente viu que perdeu totalmente a qualidade. Eu falei, cara, vão ter que voltar. Aí voltamos a fazer salgado na mão. Porque é Caralho. totalmente diferente fazer salgado na máquina do que fazer salgado na mão. Na máquina, pequenininho, beleza. Sem problema nenhum, porque vai processar o recheio ali e vai ficar de boa. Agora, para o salgado grande na máquina, não dá. Não dá. Tem uma marca hoje aí que tenta fazer e consegue achar um resultado legal, que é a da... Qual é o nome da marca? Interlaser. Mas, assim, ainda assim, perde para aquele recheio fibroso, né? Aquele recheio mais sólido do que é feito na máquina.
Para quem não sabe, eu vou deixar você já falar o outro erro, mas para quem não sabe, o salgado de máquina, o recheio ele tem que ser pastoso. Então, quando você pega, porque senão a máquina não consegue fazer o arrasto. Quando ele é sequinho, o êmbolo da máquina não consegue fazer o arrasto. Então, quando você come um salgado que você vê que o recheio é aquele frango ali um pouco pastoso, úmido, possivelmente vai ser um salgado de máquina. Quando você pega aquele salgado, quando você come a carne que fica querendo cair pro lado de fora, tá bem sequinho, bem soltinho, ali foi feito à mão. Pode continuar, Joel. É exatamente isso. E uma segunda coisa que se a gente... Acabou que não foi um erro, né? Mas se a gente não tivesse feito, seria um erro, que é expandir loja. Por quê? A gente só tinha um ponto de venda. E aí teve uma ameaça de... Uma ameaça não, teve uma notícia que ia fazer uma reforma nessa praça e ia quebrar tudo. E a gente ia ficar sem o ponto de venda. Aí foi aí a ideia que a gente teve um trailer em 2016. A gente foi fazer um trailer em 2016. Aí foi em São Paulo esse trailer na época que a gente fez, pegou a referência e tal, fez. E acabou que essa obra na praça não rolou e a gente tinha um trailer parado. Aí foi aí que a gente, vamos botar o trailer em algum lugar. Aí conseguimos botar numa loja, num lugar, e deu certo, aí deu fôlego para abrir a outra e abrir a outra. Então, se a gente não tivesse saído de um ponto de venda só, seria um erro. Até porque a gente foi fazer o trailer com você, né? O trailer ficou show de bola, aquele trailerzinho bege. Foi porque esse ponto de venda ia entrar em obra. Você lembra disso? Falei, cara, eu tô com Lembro. um prazo apertadíssimo aqui, eu preciso de um trailer, porque senão eu vou ter que mandar 4 pessoas embora dessa loja. Foi aí que a gente mandou fazer o trailer, deu tempo de fazer o trailer, só que graças a Deus a gente nem precisou do trailer, porque a gente conseguiu alugar uma lojinha do lado Eu lembro da disso, eu obra. lembro que você falou para mim. Aí, através disso, a gente começou a usar o trailer para festas e eventos. É um trailer camaleão. Ele serve tanto para pipoca, que a gente voltou a vender, pastel, salgado, café. Já fiz café da manhã no trailer. Então, o trailer hoje é camaleão para gente. Então, assim, Legal. são duas situações aí. Primeiro, se que a gente fez e corrigiu rápido, por isso que não deu problema. E a segunda foi expandir loja. Se a gente depender tudo de uma loja só, aconteceu uma obra ali, aconteceu um desastre ali, aconteceu qualquer coisa, se você não tiver outro ponto de venda, ferrou. Então, foi uma estratégia que a gente fez, né? Deus foi guiando ali e a gente foi conseguindo fazer as coisas. Faz todo sentido, né? Queria que tu contasse pra gente, né? Você que tem. Você é um empresário que é bem interessante para quem está assistindo. Queria que você falasse sobre a sua experiência com trailer, seja ponto fixo, evento, e a sua experiência com loja. Sobretudo para quem está querendo iniciar, quem está ali pensando em iniciar. Porque a gente sabe que tem os prós e contras de cada um, né? E eu peço que você fale abertamente, independente se vai prejudicar a minha venda, não tem problema não. Não. Aqui, cara, é para ajudar. O pessoal que me conhece sabe, eu sou transparente. Já teve situação de eu falar, irmão, tu vai comprar esse trailer aí, tu vai. Não faz não, cara, porque pensa nisso e nisso antes de você iniciar teu projeto. Por quê, cara? Não adianta, eu não quero vender para a pessoa comprar na emoção e depois pegar e falar, pô, Rafael, não quero mais não, não deu certo, não funcionou. Eu quero que a pessoa compre, dê certo, compre outro, indique e que o negócio dele flua. Então, a minha pergunta para você você que tem a experiência do trailer, de loja, quais são os pontos positivos e negativos, sobretudo para quem está iniciando, que pensando em montar um negócio? Vamos lá, vou falar primeiro o ponto negativo do trailer. Se você não tem um ponto fixo, são dois perfis, né? O que tem o lugar para trabalhar todo dia e o do evento. Se você não tem um ponto fixo para você trabalhar todo dia, que você possa deixar o trailer lá, dá muita dor de cabeça tirar e colocar todo dia no mesmo lugar. Isso aí acaba até estragando o trailer. Dá muita mão de obra, enfim, botar e tirar todo dia. Você vai pensar, não, mas tá tudo dentro do trailer, mas de qualquer jeito dá mão de obra. Outra coisa é festa e evento. Festas e evento, que a pessoa que trabalha com trailer, pô, vai viver daquilo ali. Não vi ninguém ficar rico com evento ainda, né? Só com evento. Eu conheço muita gente de evento e falo assim, cara, só com evento é muito difícil. Você precisa ter um ponto fixo ali para você trabalhar aquilo todo dia. Porque o evento vai ter dia que vai entrar muito, e vai ter evento ruim que não vai entrar nada, ou você vai perder. O ponto fixo, ele vai pingar todo dia ali. Todo dia ele vai pingar e vai pingar. Então, o que eu aconselho para quem está iniciando é comprar um trailer e, de preferência, conseguir colocar num terreno que tem um fluxo legal de clientes
E ele, deu certo esse terreno aqui? Beleza, agora eu posso montar uma loja. Quem está fazendo isso é o Espoleto, cara. O Espoleto agora, ele compra trailer, coloca no local, deu certo, vai lá e compra alguma coisa em volta e faz a loja. Então eles estão fazendo isso. Ele Então testa, né? ele testa primeiro ponto e faz. Não deu certo? Pega o trailer e vou para outro lugar. Porque querendo ou não, o custo de uma loja de reforma, você vai gastar quase o preço de um trailer, se não gastar mais. E, não deu certo, cara, como é que leva? Como é que leva drywall? Como é que leva gesso? Não leva. Não leva. Então, para quem você calcular o risco, calcular o trailer vai ser sempre mais vantajoso nessa questão de cálculo de risco. Para complementar, eu costumo dizer para o cliente que assim, uma loja física, por exemplo, vai ter banheiro, vai ter uma estrutura muito melhor, uma cozinha mais montada e tudo mais. Só que se você for colocar um aluguel, IPTU, água, luz, tudo que você for colocar na ponta do lado, você paga um trailer em um ano. Pô, Entendeu? Dependendo. eu não sei aqui no Rio. Aqui no Rio é Light, né? Lá em Guapi é Enel. Tinha É uma lá. facilidade que isso acabou tem uns 1 ano e meio, 2 anos. Que era o seguinte: você conseguia um ponto fixo, você ia na prefeitura pedir autorização. Com essa autorização, você ia até a Enel e pedia ligação provisória de 3 meses. Cara, eu fiquei uns 7 anos renovando a cada 3 meses essa autorização. Então, assim, mas ano passado acabou, não tem mais. Mas Aqui foi no uma Rio, facilidade muito grande. Aqui no Rio, você colocou o trailer, não precisa nem ter a licença, você consegue a luz. A Light instala, você colocou lá um endereço de referência, ele instala para você. Pelo que eu sei, precisa ter só um MEI e a Light instala. É um pouco menos Mas ela é um desburocratizado. medidor, né? Mas aí o medidor já tá, a Light fornece, coloca lá no trailer e aí, só que aí tem que ser o ponto fixo, né? Não, então, a Realmente gente aqui pagava um valor fixo a cada 3 meses. entendi. Não, aqui você Entendeu? paga, tem o relógio e você paga o que você consome, né? Então, é uma facilidade grande. Tipo, se fosse somar mesmo, era uns 2 mil por mês. Você pagava 150 a cada 3 meses. Então foi um fôlego muito grande que teve no início também, Pô, né? legal. Hoje a Enel não deixa mais fazer isso. Eu acho que Legal. muita gente no município passou a fazer, aí deu ruim. Deve ter sentido, né? Gente, lembrando que se alguém quiser fazer uma pergunta, é só deixar aqui no balãozinho, tem um balãozinho aqui com uma interrogação. Pode deixar a pergunta aqui, que a gente vai estar respondendo no final, a gente já está já na reta final. Joel, você tem hoje as lojas, a fábrica de salgado, e você também entrou lá no parque aquático. Como é que foi esse desafio? Porque assim, é uma outra pegada, né? Quando você trabalha o ponto fixo, você tem uma rotina, tem um horário. Agora, por exemplo, esse período essa sazonalidade, período aí que tá frio, parque aquático de repente não tá girando isso tudo. Como é que é isso? Conta como é que foi esse desafio aí de estar montando, né, a loja dentro do parque aquático. Conta pra gente. Então, a gente está completando 2 anos lá agora em agosto. Vai completar 2 anos lá. E lá é assim, é a experiência de quem tem fábrica de sorvete e picolé. No inverno não vende nada e no verão vende muito. Então a lógica é essa. E no parque aquático, a gente vê como um investimento de futuro. A gente não pensa em retorno agora. Se fosse pensar no retorno agora, a gente estaria nem com a loja lá. Mas a gente vê que o parque está investindo muito, investindo em brinquedo, fazendo investimento pesado mesmo. E até a prefeitura também está fazendo investimento em volta do entorno do parque. E querendo ou não, quem mais leva turista para a cidade hoje é o parque, né, principalmente no verão. E é aprender a trabalhar com a alta do verão e a baixa do inverno. É igual formiguinha, né? Tem que juntar para quando chegar o inverno você segurar a onda. Né? É uma loja hoje que não se paga, mas a gente vê como investimento do futuro, entendeu? É igual eu te falei, teve uma loja nossa que levou 2 anos para da noite pro dia passar da lucro. Então, quem tem estômago hoje e perseverança de querer ficar 2 anos para poder um negócio começar a girar? Aí você só consegue isso quando você tem lastro, né? A estrutura que mantém, né? Mas se você fosse, de repente, uma única loja lá no parque aquático, só aquela dali, você, de repente, seria obrigado a fechar, né? Porque Não, como a é que grande foi? maioria que acontece é isso, dos terceirizados vai para lá, não, vou ganhar muito dinheiro, chega no verão, vende pra caramba, tal, pô, ganhei na Mega Sena. Mas chega no inverno, cai tudo e a pessoa acaba caindo fora, entendeu? Ó, o Emerson falou aqui. Obrigado, Emerson, pela participação, tá?
Importante mencionar que, além da qualidade do produto, o Joel também mantém um alto padrão de limpeza, seja nas lojas e também nos trailers. Joel, fala um pouquinho quem é o Emerson, né? Ele tá ali, trabalha com consultoria, apresenta ele aí e fala também como é que é essa questão, né, do teu processo produtivo, né? Você que veio da engenharia de produção, tu deve ter trago bastante conhecimento teórico ali para a prática. Conta pra gente como é que é essa questão lá da fábrica e apresenta também o Emerson, pode fazer aí a propaganda aí, ele trabalha com o quê? Fala pra gente. Emerson é um grande parceiro, amigo, que a gente, através de trabalho, a gente faz mais amigo trabalhando do que amigo de infância, né? Tem muitos amigos de infância ainda, mas os de trabalho são o que mais a gente vê e conversa. É um grande amigo, é meu consultor, é meu contador. A gente já está junto há bastante tempo, não sei nem desde quando que está, mas está há muito tempo. 2012 eu inaugurei inaugurei não, abri o primeiro CNPJ, foi com o sogro dele, aí depois a administração passou para ele. E eu chamei de consultor. Fala, consultor, como é que estão as coisas e tal, não sei o quê. E foi uma das pessoas que me ajudou muito, né? Já fui sócio mesmo em uma das lojas, continua sendo um amigo. Eu tenho loja no estabelecimento dele também. E, e só tem uma coisa boa para falar dele. Quem estiver precisando de uma consultoria, porque assim, a dor do crescimento, cara, é muito complicado. Pô, o Simples Nacional, você começa pagando uma alíquota pequena, aí quanto mais você fatura, mais cresce a alíquota. Você fala assim, cara, que absurdo, que conta maluca é essa? Aí te incentiva a não querer crescer, né? Fala de simples não, que eu acabei de passar pelo dia 20, agora eu tô É, dor no pô, cara, é coração. difícil. É difícil. Então, assim, a gente vai aprendendo com a dor, né? Porque não tem nenhuma faculdade que te ensina a lidar com tributos e tal, a gente vai aprendendo com o tempo. E o Emerson é o cara que sempre me ajudou aí, tá? Desde o início da parte formal aí, e vai me ajudar até hoje. E é um possível candidato para poder conversar contigo sobre essas partes aí de empreendedorismo. Porque a gente está numa cidade de 50 mil habitantes, a gente tem esse tanto de loja numa cidade só. Agora que a gente foi para Teresópolis abrir uma lojinha de pipoca lá, que a gente trabalha no teatro também com pipoca, enfim. E o Emerson é um cara que me ajudou muito nisso. E a questão da qualidade da limpeza, a gente contratou recentemente uma empresa para tocar essa parte da processo de limpeza. Aí quem olha de fora fala, pô, mas tá gastando dinheiro com isso, cara. Hoje eu gasto metade de material de limpeza do que eu gastava antes. Justamente pela empresa vem, faz todo o porcionamento, faz toda a dosagem que você precisa, traz os utensílios, dá treinamento para os seus funcionários e traz um padrão muito melhor. Uma coisa que eu fiz durante a faculdade, fiz algumas vezes, tá? Não vou falar quantas vezes eu fiz, não, mas eu fiz. Eu me denunciei para vigilância sanitária, cara. Algumas vezes. Cara, Eu me denunciei. Por quê? Eu precisava melhorar, precisava levantar o padrão. E eu falei, cara, eu não vou pagar ninguém, eu não tenho como pagar alguém para poder criar esse padrão para mim. Eu fui lá na vigilância sanitária, ó, ligação tal, não sei o quê. Aí eles vêm com todo o cuidado do mundo também, até porque a gente trabalhava sempre também querendo o melhor, mas às vezes a gente não enxergava o que era para melhorar ou não. A vigilância sanitária fez uma lista gigante. Ó, você tem tanto tempo para resolver e tal, e você vai adequando. Aí chega para eles, ó, isso aqui eu consegui resolver, isso aqui não. Você me dá mais um prazo? Não, dou mais um prazo, não tem problema não, a gente faz. Então, assim, é usar o sistema para poder te ajudar e não te prejudicar. E acaba te tirando um peso muito grande. Pô, você mesmo chamar a vigilância sanitária e chamar para dentro do seu negócio, é maluco esse cara. Não, eu tô querendo ajuda porque eu quero melhorar, quero estar dentro dos padrões, né? o Emerson, muito obrigado aí pela sua participação. Inclusive, já deixo o convite aí, se quiser participar da live com a gente. Eu acho que a gente tem muito a agregar aí, porque esse assunto, né, a parte contábil, a gente sair ali da informalidade para a formalidade, é algo que a gente, uma hora é pouco aí para estar falando, né? Gente, reta Essa final. questão de informalidade, cara, teve uma mudança de consumo muito grande. Por quê? Antigamente, 90% era dinheiro, 10% era cartão. Hoje, 90% é cartão, crédito, débito, Pix, os outros 10% é dinheiro. Então, assim, sonegar não é uma escolha. Você não tem como sonegar. Você Sim, não tem opção de sonegar mais. Então, assim, sim, e a tendência é cada vez ficar mais restrito. Então, tem sim. que se adaptando com isso. Não tem jeito. Isso é uma coisa que não tem como correr. É, uma hora a conta chega, né, cara? Fato.
Mas fica aí o convite, o Emerson, um dia que quiser fazer uma live com a gente aí para falar mais sobre esse assunto, bacana. O Vitor, que hoje é parceiro aí também, parceiro tanto da UP quanto do Geolanche, deixou aqui uma observação, ó. Para você, é uma pergunta para você, Joel. Para você, o segredo do sucesso é investir em uma boa mercadoria, bons insumos, ou investir em pessoas, né? Pessoas, colaboradores que comprem o seu propósito? Ou os dois, né? Um misto dos dois. O que você acha? É igual você, qual que é a grande chave do sucesso? São pequenas várias ações que você vai tendo, várias decisões para chegar no determinado sucesso. Porque assim, não existe fórmula. A pessoa fala, faz isso que vai dar certo. Não, não existe. Existem referências. Você vai até referência, pô, esse cara está fazendo isso, vou tentar trazer para minha realidade e vou aplicar isso aqui para poder fazer. Agora, é uma mistura de tudo, né? De equipe, de produto, perseverança, de marca, é muita coisa envolvida, né? Sim, com certeza. Sobretudo se existe o projeto aí de franquear, né? Só observação, gente, vocês estão vendo o pessoal passando ali atrás. Para quem entrou depois na live, cara, você é muito. Desculpa o palavrão, cara, mas você é muito foda. A gente tem que falar isso, porque isso é, cara, é raiz, cara. Pô. Eu falei um pouco antes com o Joel, falei, Joel, tudo certo pra live? Pá, 19 horas de voar. Ah, cara, eu vou entrar, tá tudo certo, mas eu vim no Rio de Janeiro, ele de Guapimirim, eu vim no Rio de Janeiro porque tem tá rolando aqui uma inauguração de uma loja do amigo e eu tive que vir para prestigiar. E, cara, é isso aí, a gente tem que se unir, a gente tem que se, né, somar. E aí ele falou, cara, eu vou fazer a live de dentro do estoque dele, tem problema? Então por isso que pô, o pessoal passando ali atrás toda hora, é isso, a galera tá trabalhando, Joel fazendo a live com a gente, e isso é tudo, cara. Ele parou, tirou uma horinha da visita que ele fez pro amigo para estar aqui doando essa live maravilhosa aí, ó. Sacanearam ele ali, deram o cascudo dele. Cara, é isso. Deixa eu contar um pouquinho o que representa aqui, né? Eles são meus fabricantes de pastel, então eu terceirizei essa parte. E eu conheci. Eles têm uma loja dentro do Ceasa também, a fabricação dentro do Ceasa. Eles estão inaugurando uma loja em Pilares hoje, que é uma. Inclusive lotou a loja ali, meu. Tava, graças a Deus, deu tudo certo. E foram os caras que eu conheci, que abriram as portas da família deles, da empresa deles para mim. E eu economizei mais de 15 anos da minha vida, cara. Cara, eu não tenho vergonha nenhum de falar assim, olha, eu não sei. A gente falou muito isso na live com o Vitor, né? Cara, se eu não sei mexer em Instagram, vamos terceirizar. Ela. Você é especialista em pipoca e em salgado. Se você não entende de limpeza, vamos terceirizar, É isso aí, pô. né? Então, assim, cara, é isso aí, Bruno. Em breve, podcast. O Emerson já deu aceite ali para participar de uma live com a gente. Equipe, dá uma olhada aí, já faz contato aí com o Emerson para a gente pegar o telefone dele, para a gente estar vendo essa questão da live. Tá? Reta final da nossa live de hoje, faltando aí 10 minutinhos. Quem quiser deixar uma pergunta para o Joel, é só deixar aqui embaixo aqui. Tem um balãozinho aí com uma interrogação dentro. Ou então, se quiser jogar aqui nos comentários, a gente lê também. Joel, nesses 31 anos, mas considerando os últimos 10 sobre sua gestão, né, que é uma empresa familiar, começou com seu pai, nesses últimos 10 anos aí, qual que é a dica, né, em cima desses 10 anos sobre sua gestão, né, qual a dica que você dá para quem está querendo começar com relação ao produto? Porque assim, você foi o cara que me abriu os olhos e falou, Rafael, pipoca tem um alto valor agregado. E aí você fez ali umas. Eu falei, cara, tu abriu minha mente, de verdade. Foi um divisor de águas dali pra frente. Eu nunca tinha vendido trailer pra pipoca. E quando você falou assim pra mim, não, pô, eu tô comprando esse trailer pra pipoca. Eu falei assim, pô, pra pipoca, cara, investimento não sei quanto. Vou falar em valores aqui, mas foi um investimento alto, né? E aí você falou assim, Rafael, pipoca dá dinheiro. Então, assim, qual que é a sua dica, tá? Aquela dica de ouro para quem está querendo começar com relação ao produto. Eu sei que o produto está relacionado ali aonde você vai colocar o ponto, né? Enfim, vários aspectos. Mas qual a dica que você dá para quem está querendo começar, né, com relação ali a produto? Porque tem muita gente hoje trabalhando com hambúrguer. Eu costumo dizer que hambúrguer e pizza vai vender sempre, quantos tiverem vai vender, né? Mas já é bem saturado. Vamos colocar que é bem saturado. Hoje o churrasquinho também já está bem, né? O pessoal, bastante gente trabalhando.
Ah, qual que é a sua dica? Você que é especialista em pipoca e salgado, qual a sua dica que você dá para quem está querendo começar com relação a produto, cara? Então, a dica importante é trabalhar com produto que te permita errar as contas. Então, assim, produtos que têm uma margem muito boa. A gente costuma dizer CMV, né? É o custo da mercadoria vendida. Então, a pipoca se encaixa muito bem nisso. A pipoca se encaixa muito bem nessa parte do CMV. Muito importante também, que eu aprendi, é que existe diferença entre colocar uma pipoca na praça, existe diferença de botar uma pipoca num cinema e num teatro. Então, assim, se tiver que trabalhar um mês todo numa uma praça pública, você vai vender pipoca o mês todo. Mas se você botar um dia no teatro, paga 2, 3 meses que você trabalhou o tempo todo naquele lugar. Então, assim, é trabalhar primeiro com produto com uma boa aceitação, que é pipoca, praticamente todo mundo gosta de pipoca. Segundo, produto com margem boa. E terceiro, o lugar que você vai colocar para poder trabalhar com o preço que você consiga uma margem melhor, entendeu? E o que, que você acha da gourmetização da pipoca? Agrega valor? Aumenta o ticket? Ou ali só dá mais trabalho porque é um processo um pouquinho mais trabalhoso? O que, que você acha da gourmetização da pipoca? Então, eu vou por experiência própria. Eu já tentei gourmetizar a pipoca, só que o básico bem feito vende muito bem. É só fazer o básico bem feito, trabalhar com uma embalagem legal, com um carrinho legal, você vai vender muito sem precisar botar camarão, carne seca, Nutella, sem precisar botar um monte de coisa. A única coisa que eu fui atrás foi do cheirinho do cinema. Eu falei, cara, eu preciso ter esse cheiro na pipoca. Da onde as pessoas estiverem, cheirar, ter o cheirinho da pipoca e dar vontade de comer. Então, assim, um trailer. Você tem ideia? É que eu não acabei não te falando. A estufa da pipoca é mais cara que o trailer. Caramba, cara. Porque a gente foi atrás de uma estufa que você pode fazer pipoca hoje, deixar a estufa ligada ali, pode comer no dia seguinte, que ela vai estar mais crocante do que no dia anterior que você fez. Então, Cara, que assim, bacana. é muito, muito legal. Sinal. Isso é um sinal de que eu tenho que rever o valor do meu trailer? Ou vender a vitrine junto, né? Começar a fabricar a vitrine, pô. E a Vai vitrine desse não tem jeito, nada não me dá. demais. O trailer é muito mais complexo do que a vitrine. E o trailer, pô, vai resolver muito mais coisas. A estufa, eu tô querendo um fabricante no Rio de Janeiro, cara. Olha aí, Porque vamos São Paulo conversar. Só só tem não, São não Paulo. deixa o fabricante ouvir isso, não, mas se você me der uma. Se você me colocar uma estufa dessa aí, a gente conversa, hein? Vamos lá, olha aí, ó. Ó, Bora. o Vitor falou aqui, ó, União de Sucesso. Franquia do Lanche do Joel em trailer. Me convidem para ser sócio. Uma boa pergunta aí. Tem projeto de franquear a Joel Lanches ou não? Vai manter aí dentro de Guapi e região uma empresa familiar ou vai franquear e dar oportunidade para outras pessoas trabalharem a marca? Então, é uma empresa familiar, que eu pretendo permanecer familiar. E a franquia é essa aqui, ó. Que eu tô aqui hoje, inclusive. Essa daí é franquia? É franquia. Que eu tô aqui hoje já é o projeto de franquia. Eu tô dentro desse trabalho. Tem um pouquinho nosso aqui também na questão de criação, na questão de desenvolvimento. A gente viajou muito juntos, são japoneses, muito irmãos meus também, que são os fabricantes, né? E tem um pouquinho meu aqui, não de sociedade, mas no desenvolvimento mesmo, entendeu? Então a Ba- ideia de levar franquia é o pastel com X, que é o pastel carioca. Essa é a ideia. Legal, vou te conectar com uma pessoa que também trabalha pastel. Acho que é legal você trocar figurinha com ele. Ele está aqui na live, não sei se ele está nesse momento, que é o Bruno. Mas acho legal vocês se conectarem e vai ser um prazer. Vou um dia marcar aí. Eu já estou te devendo essa visita há algum tempo, mas vou juntar eu e o Bruno. A gente vai em Guapi comer um pastel com você e trocar figurinha, que eu acho bem importante aí esse network entre vocês. E acho que a gente está aqui para isso, né? O Vini, lá do Vini Lanches, colocou aqui, ó, vou virar pipoqueiro, hein, ó, olha aí, ó, vender pipoca, ele é da Rocinha. Ô, Vini, pipoca na Rocinha, tu vai ficar rico, hein, Vini? Quantidade de gente Ô, passando ali na Via Apia ali, cara, o ponto dele, eu vou falar, tá, Vini, briga comigo não, puxa minha orelha não, que você sabe que eu sou sem filtro, né? Não me conta segredo, então pelo menos pede pra eu guardar o segredo.
Cara, o ponto dele é maravilhoso, cara. Ele tá na principal via da Rocinha. Rocinha, irmão, é uma cidade dentro da cidade. Eu tive o prazer. Ele não tá milionário ainda, que tem alguma coisa que ele tá fazendo errado aí, pô. Então, cara, ele teve Infelizmente, ele estava numa ascendente maravilhosa, investiu muito dinheiro no trailer, muito dinheiro em equipamento, mais de 150 mil equipamentos. O equipamento dele eram de guardar proteína, tudo do McDonald's. Ele juntou dinheiro durante 12 anos. E, cara, a gente conhece, sabe como é que é a comunidade, aqueles fios, mareado de fio em cima do trailer, pegou fogo, tacou fogo no trailer dele e ele perdeu o trailer dele. E a gente está trabalhando aí por trás dos bastidores para estar aí é, refazendo o trailer dele. Eu, infelizmente, não tenho capacidade, né, para poder dar um trailer novo para ele, mas a gente está fazendo o possível aí para poder reerguer aí para ele poder voltar. Inclusive, se tu quiser participar da vaquinha, depois eu falo contigo no off Manda, aí. manda sim. E outra coisa, se quiser pipoca lá, ou quiser algum produto lá, a gente ensina ele a fazer. Não tem nenhum. Aí, ó, Vini, ó, já copia aí, depois a gente conversa nos bastidores aí, ó. O Vitor falou: opa, vamos aumentar os canais de venda e vender pelo iFood. É isso aí, Vitor. A Cláudia está perguntando qual o seu endereço em Guapi. São 4 lojas, Cláudia, mas fala aí mais ou menos. A Cláudia deve conhecer Guapi. Responde para ela aí, Joel. Bom, o primeiro é um quiosque, que é na Praça da Emancipação, é bem no centro de Guapimirim mesmo. Tem uma que é na Avenida Dedo de Deus, que é na avenida que liga ao centro, né, na entrada de Guapimirim, que liga ao centro. E tem uma loja em Parada Modelo, que é o maior bairro de Guapimirim, que é ali onde vai para Cachoeira de Macacu, né, RJ2. E tem uma no Parque Aquático também, que é o Guapi Parque das Águas, né, que fica no Vale das Pedrinhas, é o segundo distrito de Guapi. E a gente tem a loja de pipoca em Teresópolis também, que é no Espaço Cultural Higino, que é onde tem os teatros, tem um colégio lá. Inclusive, ontem teve show do Paulinho Gogó, ontem lá no teatro. E a gente também trabalha aos domingos na feira, a gente tem uma barraca de feira de pastel. E vários eventos a gente trabalha também. Então, só para complementar aí o que o Joel falou ainda agora aí, com relação a você trabalhar na praça o dia inteiro e trabalhar no teatro, é aquela velha história, né? De você compra uma água no sinal, você paga R$ 2, né? Você compra uma água no posto de gasolina, você vai pagar 5. Agora, se você for lá no aeroporto, a mesma água, a mesma garrafinha, R$ 15, e você vai pagar, porque não tem opção, você tem que comprar água, você vai precisar beber água. Então, é o ticket médio. Então, onde você vende, para quem você vende, é que dita o teu ticket médio. Se você vende na pracinha, você vai pagar um valor. Se você compra aquela mesma pipoca, é o mesmo milho, mesmo tudo. Dentro do shopping é um outro valor, por quê? Ali o cara tá pagando o chão, que é o aluguel lá pro shopping, né? E dentro do teatro, mesma coisa. Você não tem opção. Ou você compra pipoca e entra para dentro. Ninguém vai pegar, eu vou ao teatro hoje, eu vou fazer uma pipoca aqui de micro-ondas, colocar dentro da bolsa e levar. Ninguém faz isso. Então chegou lá. Pipoca combina com o teatro. O que a pessoa faz? Compra pipoca. Mas qual o valor? Cara, o valor que a pessoa coloca. Verdade seja dita, é assim que funciona. É a lei da oferta e da procura, né? Então vamos voltar aqui. O Vini, Rafael, aquele trailer que eu vi oval seria de pipoca, não, aquele é de sopa, ele foi lá para Ilha Grande, mas aquele combina muito com pipoca, tá? Porque aquele tem a temperatura, né, da cor, ele tem tom de madeira, então assim, a temperatura, o trailer que a gente fez pro Joel, ele é bege, então assim, é uma cor quente, uma cor que combina com pipoca, tá? Isso tem a ver também, tá, gente? Everton, a 8 horas fica melhor. A partir de semana que vem, a live já vai ser 8 horas, tá, o Everton? Já ajusta teu relógio aí. O Vini falou, pipoca aqui não tem. Cara, não tem pipoca na Rocinha. Vini, cara, de repente, ó, Papai do Céu colocando no teu caminho aí. Porque, meu irmão, a quantidade de gente... O Joel, é uma rua que é a principal da Rocinha. Todo mundo passa pelaquela rua. 24 horas, não é de dia, é 24 horas. A gente conseguiu desenvolver. A gente não cria nada, a gente sempre se inspira e melhora. O cheiro do cinema, imagina o cheiro do cinema subir naquela rampa lá, vem todo mundo só no cheiro. É coisa de doido. Vini, ó, já aproveita aí esse apoio que o Joel falou que vai tá te ajudando aí, ó. Vamos ver aí. Se quiser, a gente vai junto lá, eu, Bruno,
você, a gente vai lá em Guapi, vamos conectar aí, vamos fazer valer essa live aí, tá? A Cláudia falou aqui, ó, obrigada, vou lá para poder conhecer, irei lá, valeu. A Kel falou, Ó, parabéns. quem for lá e dizer que tá na live aqui, vai experimentar nossos produtos lá por conta da casa, hein? A Ah, gente, a cara, gente, a gente tá desenvolvendo caldo de cana batido com frutas, então a gente tá com caldo de cana com frutas vermelhas, caldo de cana com morango, com kiwi, abacaxi. Quem falar que viu a live também consegue ingresso para parque aquático, consegue ingresso para show. É só se comunicar. ouviu aí, Cláudio? Ó, galera que for lá, então só para poder repetir aí, chegou lá no Joel Lanches, falou que estava na live com a Up Fábrica de Trailer, vai ganhar aí uma degustação, convite para o parque aquático, convite para show. Então, gente, cara, isso é maravilhoso. Isso não estava combinado. Agradeço, Joel. Porra, isso é do coração, entendeu? Isso aí eu vou até chorar aqui. Kel falando é fora, cara. Isso aí é. Enfim, vamos que vamos. A Kel agradecendo aí, parabéns pela live. A presença de vocês. Ó, a Cláudia falou: vamos ver se conseguiremos finalmente fazer esse trailer. Vamos fazer esse trailer. A Cláudia é cliente muito antiga. Vini falou, vamos sim. Pá. A Cláudia falou que vai aí ó, agora. Vitor falou, ó, fala do caldo de cana batido com frutas. Ele já acabou de falar. E quais são as frutas? Limão? Como é que é isso? Fala O comigo. limão ele já tem tradicionalmente, né? A gente coloca até uma rodelinha de limão no copo ali do cliente. Mas ele é batido no liquidificador. Faz o caldo, pega a fruta congelada, é a fruta mesmo, não é polpa não, a fruta congelada, o abacaxi, o kiwi, o morango, e o meu preferido é as frutas vermelhas, que ele leva morango, framboesa, blueberry e amora. Cara, fica espetacular, muito Pô, bom. que legal. E a cana de vocês é daí mesmo? Como é que é o fornecedor? É Ceasa? Ou não pode falar? Se você não puder falar, eu entendo, porque eu não falo meus fornecedores de maneira assim. Se você me ligar e me perguntar, como eu até já te forneci, né? Eu não Uhum. tenho problema, não. Então, você é a prova viva disso. Mas eu também não costumo ficar falando, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que é segredo nosso. Mas Não, só foi uma curiosidade, é plantada aí mesmo? Como é que é essa cana? essa cana ela vem de São Paulo. É uma cana específica de indústria de açúcar. Então, é uma cana cada vez mais branca e mais doce. Pô, Mas legal. é uma cana muito dura também, então tem que ter moendas preparadas para isso. E é verdade que açúcar, isso agora é uma coisa que lá atrás eu já ouvi falar, eu vou te perguntar se é verdade. É verdade que o açúcar está mais próximo da casca e que quando a pessoa gira, 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 passa mais uma vez, na verdade não é nem para poder estar tirando mais caldo e mais caldo, é para, na verdade, estar tirando o açúcar da cana ou isso é lenda? É lenda, cara, é lenda. Para mim isso é lenda. Passou uma vez ou 4 vezes, vai ter o mesmo doce. Vai ter o mesmo doce. A diferença é que deixa eu só pegar um negócio aqui. Oi? Desculpa. Não, relaxa. A diferença é que, por exemplo, quando você tem moendas, você precisa passar a cana mais de uma vez para você tirar o caldo dela todo. A gente já está migrando nossas moendas para passar uma vez só a cana. Então, assim, Capacidade operacional, você é absurdamente. Se tu passa 2 vezes, eu passo uma vez, você está falando em dobro do tempo. e assim, se você pega alguém dedicado mesmo, não, vou fazer um caldo bonito, passa uma vez, passa duas, passa três, vai sair um caldo bonito. Então vai ter diferença entre o caldo que fulano faz A e fulano B faz. Então vai ter diferença. Nessa moeda que a gente adquiriu agora recentemente, só está em um ponto de venda por enquanto. A gente já encomendou a segunda e vai transformar em todas as lojas. Passa uma vez só a cana com cremosidade, a cana, o caldo sai igual sempre, entendeu? E você acaba padronizando, né, cara? Esse é o primeiro passo da Exatamente. padronização. Você não ficar na mão, o teu processo na mão do colaborador, né? Porque assim, o colaborador chegou hoje com preguiça, passa uma vez só, sai um caldo. Hoje ele está um pouco mais animado, passa 3 vezes, é outro caldo. Mudou o funcionário, aquele ele está de folga, entrou outro, mudou o turno, muda o caldo. Não pode. Aí você tem um produto que é despadronizado. Então, quando você coloca um equipamento desse, você padroniza teu processo, né? E quando você leva isso para uma produtividade alta, hoje, se cada amarrado de cana que a gente tem sair um copo a mais, que é uma coisa muito fácil de fazer, se o cara se dedicar, não, vou me dedicar aqui, vou tirar um copo a mais. Isso dá uma diferença por ano, dá para você comprar 3, 4 moedas, entendeu? Então, Caramba, cara. é coisa absurda, é coisa absurda. Um copo faz muita diferença. Aí Não, quando com fica, certeza.
com essa moenda nova, 30% de rendimento e você deixa de comprar mais cana, entendeu? Porque ela E está quando, calda. quando tu passa a fruta junto, não suja a moenda? Como é que funciona? Tem que lavar ou não? Então, as feiras, eles colocam a fruta junto. A gente faz o caldo, coloca no liquidificador e bate a fruta congelada. Então, quem quer caldo puro, vai tomar caldo puro. Quem quer caldo com abacaxi, vai tomar o gosto de abacaxi. Morango, frutas vermelhas. Justamente para não ter essa contaminação, né? Entendi. Cara, já quero experimentar agora, então minha ida para Guapi tá mais do que certa, é só organizar e ir para aí. Já extrapolamos 6 minutos aí, pô, esse finalzinho ficou extremamente empolgante, um monte de pergunta. Tô com a lista de perguntas aqui, a gente vai ter que fazer outra live, porque eu Tranquilo. falei até contigo, eu falei, cara, mas assim, a galera toda falando, desejo sucesso, parabéns pela live, parabéns, muito boa, né? A galera tudo falando aí da live foi um sucesso. Quem entrou agora no finalzinho que não conseguiu assistir, essa live vai ficar gravada no Instagram, né? Tanto nosso quanto do Joel, o Instagram da empresa e no YouTube também. Então, quem quiser assistir, é só voltar lá depois e assistir. A live realmente ficou maravilhosa. Ficou com gostinho de parte 2. Futuramente a gente conversa aí para poder te falar mais, porque eu achei, assim, cara, maravilhoso. Agradeço você, a, a, a Vanessa Ney do Caldo. Ney do Caldo falou aqui, legal, realmente. Né? E a Vanessa falou: imaginei cana com abacaxi, bem geladinho. Cara, não tem como ser ruim. Eu gosto dos É dois, muito eu gosto de bom, cara. abacaxi. Muito bom. Se colocar um hortelã, então, acho que, porra, vai ficar louco o bagulho. Mas, assim, agradeço, Joel, imensamente você, né, tá tirando aí uma hora da tua vida, que a gente sabe que é uma vida corrida, vida de empresário. Você veio de Guapi para o Rio de Janeiro para prestigiar a abertura da loja do amigo, né? E aí tá tirando esse tempo para poder tá prestigiando, né, nossa live. Galera gostou, eu amei também. Ficou assim com gostinho de quero mais. Então, assim, passo a palavra para você, para as considerações finais, para a gente estar encerrando essa live que, para mim, podia ser 2 horas aí, tranquilo, que assunto não falta, né, cara? Cara, agradecer o convite aí. Espero que eu tenha contribuído da mesma forma que a sua live antes já me contribuiu. Já assisti algumas, fechei negócios com o Vitor através da sua live, né? Igual eu tinha te falado. O Vitor começou ao serviço lá do iFood, que a gente não estava com o iFood ativo. E já está saindo bem, cara. É um momento de investimento, né? A gente crescer no iFood. Que lógico, o Guapimirim já tem, já bem conhecido em Guapimirim, mas a intenção é crescer no iFood, principalmente para turistas, né? Porque as pessoas vêm, pô, eu quero saber uma lanchonete da cidade, pum, tá lá no iFood. Então, é muito proveitoso isso. Continua fazendo essa live aí que você viu que muda as pessoas, muda a percepção, ajuda bastante. E acredito que os próximos aí que vierem, as próximas lives aí, quem sabe um dia a gente volta a conversar de novo na live. Ou faz uma live lá da nossa loja, de uma loja nossa, ou do parque aquático, e vamos que vamos, tá? Aí já vira podcast, que a gente já formatando um podcast aí também. Inclusive, já vou já lançar para a galera aí, eu vou depois fazer também esse anúncio aí no nosso Instagram. Mas a gente já está rabiscando aí um grupo de network, né? Esse grupo ele vai ser um grupo onde a gente vai fazer um grupo no WhatsApp e as pessoas que já compraram trailer com a gente, pessoas que têm serviço, né? Igual o Emerson, que falou hoje com a gente, que é contador, o Vitor, que é gestor de iFood, o Bonella, que fez a última live com a gente, que é parte de tráfego pago. Então a gente vai fazer um grande grupo ali, porque, cara, a gente precisa transbordar o nosso conhecimento. Hoje eu entendo de serralheria, de trailer, o Joel entende de pastel, entende de lanche, entende, né, de gestão, entende de processo, e a gente tem que transbordar, porque é o segredo. Ninguém trabalha, ninguém vende, ninguém faz o que a gente faz pensando assim, não vou ganhar dinheiro. A gente pensa, vamos ganhar dinheiro. O trabalho que dá ganhar pouco e muito dinheiro é o mesmo trabalho, então vamos ganhar muito dinheiro. Então, qual que é o segredo? Dois, né? É transbordar. O que a gente pode transbordar? Conhecimento? Então vamos transbordar conhecimento. Quem quiser aprender a fazer trailer, me pergunta que eu ensino, não tem problema.
Se quiser fazer um trailer com a gente, faça um trailer com a gente. Não quer? Não tem grana, não tem isso, não tem aquilo. Quer participar, ter o prazer de fazer um trailer? Pode pegar e me perguntar que eu vou ensinar e te explico como é que faz o trailer de ponta a ponta. Não tem problema. Entendeu? Então é isso, cara. É transbordar. A partir do momento que a gente transborda, a gente cresce. Cara, a galera começou a falar aí agora, eu vou ter que ler, cara. Ó, o Márcio falou, muito bom, parabéns. O Vitor, ó, obrigado, irmão. Rafa, você é ímpar. Cara, não tenho nem o que falar, Vitor. Muito obrigado. Agora a gente tem que ir lá e degustar. Tu viu que ele falou ali que o pastel é 0,800. Eu vou lá agora, já ia agora que eu vou mais, então, ó. Obrigado, irmão. Ó, Márcio, eu entendo de pizza. Márcio, se quiser aí também conectar, tá? Vou anotar seu arroba aqui para a gente poder ver aí, de repente, fazer uma live aí sobre pizza. É sempre bem-vindo. O Emerson falando, parabéns pela live, excelente conteúdo. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço mais uma vez a presença do Joel, que abrilhantou nossa live, né? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Joel, muito obrigado. Então, mais ordens Tá? aí. Até a próxima. A próxima live é de Guapi. Gente, ó, a próxima live é com a Juliana, que é especialista em Instagram, SDR, Social Seller, parte de venda pelo Instagram. Então, Joel, depois dá uma olhada. Próxima live vai ser às 20 horas, de 20 horas até às 21, tá? É bacana assistir porque ela é especialista nessa parte de venda pelas redes sociais. Então, são essas palavrinhas novas, social seller, social media, SDR. Ela é especialista, hoje ela trabalha nesse campo, tá ganhando, não posso ficar falando muito, que eu falo que eu não vou falar sobre grana, né? Mas assim, graças a Deus se achou, tá muito bem e vai estar entregando tudo pra gente aí na próxima live. E ó, a próxima live eu e Joel vai ser lá em Guapi, hein? Bora, Joel, pra cima! Combinado. Gente, muito obrigado. Fica com Deus aí. Abração. Joel, brigadão. Tchau, tchau.